Bem? Já que algumas pessoas já confirmaram, obrigada. Boa tarde, eu sou Joyce e eu vou ser a coordenadora do seminário de hoje. Faço parte da equipe Eiffel, que é composta por Camila Ferreira, Joyce Lima, no meu caso, Renan Brito e Jaqueline Alencar, e nós seremos o grupo de apoio de hoje. Primeiramente, eu gostaria que vocês soubessem mais ou menos como será a nossa metodologia da apresentação. Primeiramente, nós vamos ter a explanação do assunto, né, que é o City Information Modeling, ou SIM, pela equipe Vitra. Eles vão estar explanando sobre o assunto, trazendo tudo aquilo que eles estudaram. E a equipe Vitra, né, é composta pelos integrantes Érica Alexandre, Isaac Ramon e Marco Antônio, e eles vão estar falando sobre o SIM. Depois da apresentação dele, começará o debate. Nesse debate, nossa equipe, né, meus colegas de equipe vão atuar da seguinte forma. Camila será a mediadora, então ela vai ser a ligação entre a equipe apresentadora e o debatedor, que será Renan. E Renan, como debatedor, ele vai estar explorando com perguntas a equipe apresentadora. Essas perguntas serão para tirar dúvidas ou até mesmo se aprofundar do assunto que nós vamos ouvir nessa tarde. Quanto ao debate, eu gostaria de salientar que nós não estaremos usando o chat para captar as perguntas, mas sim as notas compartilhadas. Por quê? Porque lá ele vai ficar organizado. E quando terminar a apresentação, os componentes da equipe apresentadora vão poder ler também, ao invés de só ouvir do debatedor, quais são as perguntas. E ali vai estar exposto de uma forma mais organizada. Então, vocês utilizaram as notas compartilhadas para colocar suas perguntas, suas dúvidas, enfim, sobre a apresentação. E identifiquem, por favor, e coloquem sua pergunta. Ao final do debate, nossa relatora, Jaqueline Alencar, do grupo de apoio, estará ressaltando algumas partes da apresentação que são as principais da apresentação, que vão fazer com que nós relembremos tudo da apresentação. Então, finalizo aqui as minhas palavras e passo a minha palavra para a equipe Vitra, para eles começarem. Iniciando, eu chamo Isaac para começar a apresentação. Boa tarde. Conseguem me ver, me ouvir? Sim, tá tudo ok. Sim, pronto. Bom, como dito aí pela Joyce, né, na nossa apresentação nós vamos tratar do SIM, sigla para City Information Modeling. E antes de definir o SIM, de tratar um pouco sobre a correlação dele com outras tecnologias, e falar um pouco das dificuldades de sua implementação, e também de trazer algumas pesquisas para ilustrar dentro desse assunto, nós achamos que é fundamental discutir um pouco sobre cidade. Isaac, me perdoe te interromper antes que você avance. O áudio não está bom, não sei se está falando baixo, se está longe, está fazendo um pouquinho de eco. Vê aí. Vou tentar ligar o fone para ver, tá? Tá dando. Não sei se as outras pessoas estão com essa impressão. Dá uma para não ficar a fala prejudicada, tá bom? Você melhorou? Fala aí de novo. Olá, boa tarde. Eu acho que você pode falar um pouquinho mais alto também, viu? Ai, meu Deus. Isso, ok. Tá dando para ouvir. Por aqui, para ver se ela vai sair com mais força. Melhorou. Agora, quando você chegou mais perto, melhorou. Vou puxar aqui o computador. Pronto, então, como eu estava falando, eu estava justificando o fato de nós iniciarmos a nossa apresentação trazendo
a definição, uma discussão sobre cidade, porque é uma questão importante, é fundamental para o entendimento do assunto, e também porque a motivação, ela parte da cidade. É a partir da cidade, das questões da cidade, que nós vamos definir quais são os requisitos que o SIM precisa ter. Pode passar, por favor, Marcos. Marco. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá sim, tá tudo tá normal. Marco. Slide, por favor. Eu já passei, não tá passando, não? Para mim, não. Estranho. Vê aí. Tá travado aqui, mano. Não tá passando nada, não. Tá carregando. Aí. E aí? Rapaz, aqui não tá aparecendo, não. Pra Não mim sei tá- se o resto funciona. Ainda no primeiro slide. Eu já tô passando aqui, não sei o que aconteceu, não. Deixa eu fechar e abrir de novo o arquivo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Tem como. Vou aqui rapidinho. Cadê? Onde é que tá? Travou tudo aqui. Isso, meu Deus. Travou o quê? No seu computador ou na transmissão? Não, eu tô conseguindo passar aqui normalmente, mas não tá aparecendo aí? Então eu vou cancelar a transmissão e tirar você como apresentador e colocar de novo, para ver se E aí, por favor? algum bugzinho. Tá tudo preto aí, né? Veja agora, te tornei apresentador de novo. Aí foi. Pronto. Calma aí, vê se tá passando. Bom, vamos lá, né? Só para continuar no raciocínio, eu estava falando da importância da gente entender um pouco sobre cidade, para poder ter uma base, para poder discutir a definição, as necessidades do SIM, que é City Information Model, tá? Quando a gente fala de cidade, eu gostaria de destacar aqui que desde o surgimento dos primeiros assentamentos urbanos, eles surgem a partir da necessidade que o homem tem de se fixar em uma certa área. Então, a cidade, ela é um reflexo ali da necessidade do homem. Ela é fruto dessa necessidade. Então, ela vai ser um reflexo ali das características daquela sociedade. Então, essa citação que eu coloquei aqui, ela resume muito bem isso. Ela diz o seguinte: desde os primórdios da civilização, o seu efetivo surgimento, as cidades apresentam funções, formas e características que se diferenciam e estão de acordo com a estrutura organizacional da sua população, a organização política de cada sociedade e suas atividades econômicas. Então, a cidade ela é mudada a partir das características da sociedade que a compõe. E como as sociedades são diferentes, e as cidades são reflexos das sociedades, elas também vão se diferenciar entre elas. Eu trouxe também aqui uma definição, um conceito de cidade. Só para deixar claro, eu não estou tentando aqui definir cidade de uma forma geral ou de uma forma definitiva, eu só quero criar uma base para a gente discutir o nosso assunto principal, que é o SIM, tá? Então, para David Harley, a cidade seria um sistema urbano dinâmico e complexo, no qual a forma espacial e o processo social
estão em contínua interação. Daqui nós podemos tirar duas informações importantes. A primeira, complexo. Nós vimos aí que a cidade ela é um reflexo dessas características. Então, para você conseguir estimar ali atividades econômicas, a organização política, refletir aquilo no espaço, entender essa dinâmica, isso é complexo. E eu queria falar justamente do outro ponto, que é o dinâmico. Nós vemos aqui que a forma espacial e o processo social, eles estão em contínua interação. Então, como o processo social, como as formas de interação social em uma sociedade, elas se alteram, as cidades precisam se adaptar para poder suprir as necessidades que vão surgindo. Passa, por favor, Marco. E quando a gente fala da cidade, de suas complexidades e desafios, o tamanho é uma variável muito importante. E a gente sabe que o tamanho de uma cidade, geralmente, ela é proporcional à sua população. Então, eu trouxe aqui uma projeção populacional da ONU para o cenário global. Como vocês podem ver aqui no gráfico à direita, eles fazem três projeções, uma baixa, uma média e uma alta. Nós vamos nos ater aqui à média. E ela diz que em 2100 o número de habitantes do globo estará em 10 bilhões 870 bilhões de pessoas. Apesar da taxa de crescimento populacional estar diminuindo, a população global ainda vai continuar a crescer até 2100. Pelo menos essa é a estimativa. E quais são as consequências disso, né? Bom, você aumenta a população, é necessário garantir infraestrutura para atender o crescimento da demanda por serviços. Quando eu digo serviços, eu estou falando de educação, de saúde, de mobilidade, fornecimento de água, de esgoto, entre outros. E a discussão ela toma um corpo ainda mais necessário quando nós nos atemos aos países subdesenvolvidos, uma vez que é nesses países que as taxas de crescimento populacional ainda estão mais elevadas, e também da dificuldade que eles têm de garantir infraestrutura hoje e de solucionar os problemas hoje, e então a perspectiva é que eles continuem tendo dificuldades para aumentar a oferta desses serviços. Então, nós concluímos aqui, acabamos na necessidade que nós vamos ter de formas mais eficientes de planejar e gerenciar as cidades. Passa, por favor, Marco. Para resumir isso bem aí, deixar amarrado, eu trouxe outra citação aqui que diz o seguinte: as cidades estão em contínua transformação, aumentando a sua complexidade e com demandas sempre crescentes, seja pelo novo, seja pela melhoria daquilo já existente. Pode passar, Marco. Mas nós estamos falando de novas formas de pensar e planejar a cidade. E para embasar isso um pouco, eu trouxe aqui uma forma tradicional de gerenciamento de uma cidade. E ela é feita nas seguintes etapas. Isso aqui bem enxugado, tá? O planejamento, que é onde é feito a elaboração dos estudos, dos planos. A gestão, que é a execução desse planejamento. E o monitoramento, que é o controle e a fiscalização. É no monitoramento que ali vão ser juntos os dados para ver se esses planos aplicados, eles foram eficazes ou não. Então, volta-se para o planejamento e assim vai. É um ciclozinho, tá vendo? Passa, por favor. Essas etapas que eu mostrei aí anteriormente, ao longo do tempo, né, ela foi sendo auxiliada por novas tecnologias que vieram surgindo. Eu trouxe aqui o exemplo de algumas, tem muitas outras, e eu vou falar rapidamente sobre elas, tá? A gente tem aqui o CAD e o CAI, que possibilitou um aumento na produtividade e na facilidade ali de se projetar, como também melhorou a questão da documentação, né? Imagina você ter que colocar em escala no papel o mapa de uma cidade, por exemplo. Temos também o GIS, Geographic Information System, que trouxe a capacidade, a possibilidade de nós referenciarmos geograficamente dentro do espaço 2D ali. Temos a cartografia digital, que vai utilizar de métodos digitais para fazer para exercer a cartografia. Gostaria de colocar também aqui o mapeamento, em geral.
Seguindo aqui, nós temos o Building Information Modeling, que possibilitou a integração de várias tecnologias que resulta ali num processo completo de você simular a edificação, desde a sua construção até a sua execução, né, o ciclo de vida completo. O CityGML, que é um modelo aí de 3D de cidades, né, você consegue então gerar um modelo 3D da sua cidade ali, para ser utilizado em outras aplicações, como simular inundações, etc. E o urbanismo paramétrico, é um tema aí do pessoal que já falaram, que é permitir planejar a cidade ali, fazer o projeto a partir dos parâmetros. Tá. Muitos dessas tecnologias, elas já são incorporadas no processo ali de planejamento, gestão, isso, no planejamento, gestão ali, monitoramento das cidades. Algumas delas já conseguem se integrar uma com as outras. Vocês percebem, inclusive, aí que umas já são a base para a construção da outra, mas nós ainda temos uma dificuldade de tirar proveito das vantagens de todas elas de uma forma mais integrada. Imagine um sistema que simule a cidade completamente, onde você pode ali inserir os dados ali BIM de cada edificação, você consegue colocar ali, georreferenciar as linhas de água, de esgoto, de energia, tudo isso integrado e que consegue gerar dados ali para serem analisados, para embasar o planejamento, não é? Então, para fechar aqui, eu queria dizer que é nesse contexto da necessidade de integração de tecnologias existentes e da necessidade da apresentação e análise de dados de forma mais eficiente para embasar e tornar mais dinâmicas as decisões do planejamento, gestão e monitoria do espaço urbano, que surge o conceito de BIM. Ele vem para surgir, para suprir essas necessidades. Tá? Passo a palavra para Marco agora. Opa, tá aparecendo tudo ok aí? Alguém pode me falar, por favor? Estão me escutando? Tudo ok. Tá. Boa tarde, meu nome é Marco Antônio Belfort, e eu vou falar um pouco sobre o City Information Modeling, que retomando o que Isaac falou, eu falo isso aqui. A complexidade das cidades, junto às grandes transformações da atualidade, fez surgir novos paradigmas, propiciando o surgimento de novas tecnologias, novos atores urbanos e um novo cenário urbano. Isso impactou uma grande necessidade de mudanças, principalmente em gestão urbana. Só o que Isaac falou. Mas então, por que seria um paradigma? Aí vem a definição para paradigma. O paradigma, ele pode ser entendido como um modelo ou padrão a ser seguido, ou pode ser descrito de acordo com realizações científicas que geram modelos e orientam o desenvolvimento de pesquisas para solucionar um problema, partindo de um princípio, teoria ou conhecimento do campo científico. Ou seja, o SIM seria uma nova tecnologia que ainda não existe uma definição consensual, porém, durante o seminário, porém, segue uma determinada ideia. Para tentar dar uma definição, nós fizemos umas pesquisas, de acordo com alguns artigos, e trouxemos essa aqui para vocês. Podem ficar um pouco generalista, porém, durante o seminário serão esclarecidos alguns pontos. Então, o SIM seria um conjunto que integra processos, políticas, pessoas, tecnologias, dentre elas softwares que, fundamentados por um processo colaborativo, permite ser um instrumento para facilitar a gestão das cidades. Como podemos ver, no conceito o SIM, o City Information Modeling, seria um conjunto pensado para facilitar a gestão das cidades, e para isso acontecer, como eu estou dizendo aqui no slide, não pode ser feito de maneira estática e sim dinâmica, estando de acordo com a atualidade da cidade. Como
Isaac também falou um pouco disso. Para que isso aconteça da forma esperada, esse processo depende do detalhamento e fluxo de informações. Essas que vão entrar e sair do sistema durante a execução desse processo, com etapas como dar forma, conceber uma ideia, processamento, organização e manipulação de dados. Passando para o outro tópico aqui, o princípio fundamental do SIM seria a interoperabilidade entre sistemas de infraestrutura. Mas o que seria a interoperabilidade? Ela seria a capacidade de comunicar, executar programas ou transferir dados entre várias unidades funcionais, de forma que o usuário precise de um pouco ou nenhum conhecimento das características únicas dessas unidades. Então, esses sistemas interoperáveis podem interagir juntos para executar certas tarefas, e é importante que isso aconteça de maneira cooperativa, principalmente por meio de uma plataforma que possibilite a manipulação de informações, dessas informações. Vou passar aqui. Então, como o Isaac falou do SIG, que é o GIS, que é a mesma coisa, só muda aqui uma em inglês e outra em português, o Seed Information Modeling poderia ser descrito como uma evolução do SIG de uma geografia física para uma geografia relacional. Como exemplo, na geografia moderna, na geografia física moderna, surge o conceito de conexão, no qual aparecem conceitos geográficos conhecidos, como processos, morfogênese, dentre outros que garantiram o objeto de pesquisa da geografia física. Já a geografia relacional começa a inserir elementos interativos dentro da análise do território. O que seria isso? A preocupação da geografia relacional estaria na verificação de como as relações socioespaciais estão ligadas com um processo mais amplo de mudanças nas diversas escalas geográficas. Então, um dos processos importantes do SIM, que seria o estabelecimento do banco de dados, que nas novas tecnologias, várias delas são baseadas, como é que se fala? São um pilar delas, o banco de dados. Por exemplo, tem o SIG. O SIG, que é um sistema que trabalha com dados geográficos, como o Isaac falou, que representa o espaço geográfico baseado em sistemas de coordenadas. Então, no caso do Seed Information Modeling, seria implementado nesse banco de dados informações minuciosas referentes à geografia relacional. Quanto mais informação, melhor, porque fica mais fácil para realizar a gestão da cidade. E esses dados devem estar de acordo com o que acontece na cidade cotidianamente, como voltando àquilo que a cidade sempre está em constante mudança, ela é interativa. Então, agora, outro aspecto importante também do SIM seria o ciclo de vida, que, diferente do BIM, ele não terminaria. Então, o ciclo de vida do planejamento urbano aconteceria com a modificação de processos, minimização de erros, como no BIM, aumentando a produtividade e integrando ferramentas de forma coordenada, a fim de gerenciar etapas do projeto como desde sua concepção até o desenvolver da cidade no dia a dia, interativamente, continuamente. Então, eu trouxe aqui uma citação de Lakshmi Kelani, uma editora do site AEC Bytes e pesquisadora do SIM. Ela define assim: o Seed Information Modeling poderia eventualmente integrar a... Minha câmera parou? Alguém pode me dizer, por favor? Parou. Apagou a luz aqui. Como é que foi isso? Calma aí. O que foi isso, meu Deus? Tá, ok. Voltou? Voltou, né? Sim. Voltou. Sim, voltando. Kelani, ela fala que o Seed Information Modeling poderia eventualmente integrar as diferentes infraestruturas, diferentes infraestruturas e serviços de uma cidade, permitindo operar e lidar com os desastres de forma efetiva. Então, como podemos observar na fala dela, ela fala um pouco da funcionalidade do SIM, citando uma das suas aplicações que poderia deixar, no caso, a cidade com
mais resguardada em relação a desastres naturais, por meio de simulações de acontecimento desse desastre. Então, agora vamos falar das dificuldades para a implementação, que é uma coisa recorrente que já temos visto nos últimos seminários. Como temos visto, muitas dessas novas tecnologias possuem um longo prazo de implementação, e o SIM também possui essa dificuldade, pois, como é baseado em um complexo muito grande de informações que é a cidade, para armazená-las e mantê-las sempre atualizadas, isso gera muito tempo. E, além disso, ainda existe o que foi falado muitas vezes nas outras apresentações, que tudo depende do governo, né? E sempre vem os problemas políticos por trás disso, que cada governante não está disposto, geralmente, a dar início a processos de longa data, de longo prazo, porque o que dá volta, teoricamente, é projetos de curto prazo, para a maioria da população. Então, passando para outra dificuldade aqui, seria a real interoperabilidade, para fazer isso acontecer realmente. Então, como eu já havia falado, o SIM depende de uma integração de vários sistemas, e que estes funcionem simultaneamente para garantir o desempenho esperado. Porém, apesar de tentativas de alguns provedores de tecnologias, ainda não conseguiram garantir essa interoperabilidade. Então, pressupõe que a criação do modelo SIM requer habilidades técnicas ainda não mensuradas, principalmente devido ao campo multidisciplinar que é a cidade. Pois a cidade é um universo, é uma coisa muito grande, e até hoje não conseguiram formatar essa plataforma. E eu vou trazer algumas dessas pesquisas na visão dos provedores de tecnologias. Então, acho que vocês conhecem a Autodesk, que já é consolidada no mercado de construção, com ferramentas como AutoCAD, e realizou um estudo que não fala diretamente do BIM, porém o trata como BIM for Infrastructure. Desculpa aí. As ferramentas que poderiam ser associadas a esse projeto da Autodesk seriam Infrastructure Design Suite ou Civil Infrastructure, que compreendem vários pacotes de ferramentas para projetos diversos na área da engenharia civil, mas eles estão longe ainda de esgotarem as necessidades da projetação urbana, porque a filosofia e as tecnologias contidas nessas ferramentas estão muito mais próximas do conceito de CAD standalone, que seria projetação por meio de disciplinas individualizadas. Ou seja, estão muito distantes de uma abordagem integrada e colaborativa, dotada de recursos interoperáveis e com foco no ciclo de vida do empreendimento. Que no caso seria no ciclo de vida da cidade, que seria o paradigma assim. Então vou mostrar um vídeo agora desse projeto aqui. Deixa eu ver como eu vou fazer. Esse projeto da Autodesk. Me digam aí, por favor, quando começar, se está todo mundo escutando. Escutar não precisa tanto, mas pelo menos está rolando, né? Ouviram? Tá tudo ok? Tá.
Deixa eu fechar aqui. Ok, sim, pronto. Aqui também temos outra empresa que fez uma apresentação, um estudo do City Information Modeling, e a Bentley, que atua nas áreas da engenharia de construção. Então, foi feito um estudo sobre a modelagem urbana com os aplicativos da empresa. Ou seja, então eles tentaram praticar o SIM dentro dos aplicativos que a empresa já tinha gerado. Então, o esforço da empresa está em assegurar a integração de grande número de ferramentas, as ferramentas desenvolvidas por eles, entendeu? Então, o objetivo seria gerenciar complexos projetos de infraestrutura no ambiente urbano de maneira mais eficiente, com o uso de modelo 3D inteligente para apoiar a colaboração em todo o ciclo da vida de ativos da infraestrutura, incluindo planejamento, projeto, engenharia, construção e o gerenciamento da fase de operação. Ela não estava desenvolvendo uma plataforma assim, como já tinha dito, ela sim está desenvolvendo aplicações complexas, colaborativas, integradas com os recursos da empresa. Então, os seus recursos CAD e SIG disponíveis. E a sua visão se refere à projetação, à construção e à operação da infraestrutura física urbana. Então, outra empresa aqui que... aqui tem também falar sobre o projeto Crossrail em Londres. Que seria uma ferrovia de 118 quilômetros que corta a cidade de Londres. Então, por ser implementado com esse novo pensamento de planejamento urbano, o projeto Cruzeiro teve muitas vantagens consideráveis no projeto. Eu vou citar algumas delas. Aqui, como vocês estão vendo, são fotos dela aí, um pouco da tubulação do sistema que passa por debaixo da terra, né? Então, algumas vantagens que tiveram foi a criação de ativos virtuais, o que ajuda a construir uma ferrovia física e digital ao mesmo tempo. Ela integrou dados para todos os estados do ciclo da vida, ou seja, aquele negócio que eu estava falando, que é a coleta de informações. E isso aí tem que ser primordial no SIM. E oferece uma gestão colaborativa de todos os tipos de dados, que também já foi falado. E eu vou mostrar mais uma empresa aqui, que é a Esri. A Esri, que também é uma empresa americana especializada na produção de soluções para a área de informações geográficas. Então, no seu estudo, ela limita-se a expressar a compatibilidade dos seus formatos de dados com o padrão internacional CIT-GML, que foi citado por Isaac, e citar o desenvolvimento de um padrão proprietário, o 3D SIM 11, para o uso em 3D Urban Mapping, que seria o mapa urbano 3D. Então, um único mapa urbano 3D desse pode conter informações detalhadas das edificações e representações das características gerais, físicas e funcionais das instalações, tudo vinculado a uma localização geográfica tridimensional. E nesse estudo, a ESG teve uma abordagem de espacialização e análise das informações geográficas típicas do GIS ou SIG, como eu tinha dito, é a mesma coisa. Passando ao largo de aplicações voltadas para projetos ou de aspectos de construção do sistema de infraestrutura e das edificações. Então, ainda, como podemos ver, ninguém conseguiu integrar o BIM totalmente, como eu tinha falado, naquelas dificuldades, que é uma coisa que ainda não é mensurável.
Agora vamos fazer uma comparação aqui do BIM com o SIM, um relacionamento, né? Uma relação, que é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, porém não é a mesma coisa. E de acordo com nossa pesquisa, eu pontuei aqui tópicos, e existe uma certa submissão hierárquica. Por que seria isso? É porque o BIM, ele utiliza de métodos semelhantes do que o SIM pensa, focando no edifício que seria uma pequena parte da cidade. Ou seja, o BIM ele tem muitas informações sobre somente uma construção, um edifício, mas a cidade, o SIM Information Model englobaria todo o complexo da cidade, ou seja, é uma coisa muito maior, muitas mais informações que tem que ser armazenada. Aí uma coisa que fazem as pessoas até falarem que é igual, até porque muita gente fala que BIM é igual assim, porém certamente não é, tem muitas semelhanças, mas não é. Ambos conectam em uma mesma plataforma um modelo tridimensional com dados específicos que apoiam as decisões, abrangendo os aspectos da parametria e interoperabilidade, que é o ponto principal. E eu trouxe aqui algumas diferenças principais, que é entre o objeto arquitetônico e a cidade. Então, seria que o objeto arquitetônico, que está mais relacionado ao BIM, que é mais ligado à construção do projeto, ele está mais ligado só ao físico do edifício, da construção. E a cidade ela estaria mais relacionada com toda a complexidade da cidade, com interações de Gondor. Eita. Já vai acabar. Tá normal a transmissão, sabe? Sim, então, a cidade estaria mais relacionada a toda a complexidade da cidade, com interações sociais envolvidas e vamos dizer, um campo muito maior de informações para ser colhidas e processadas. E é isso que eu termino aqui minha apresentação e eu vou passar para Eric Alexandre. Obrigado. Boa tarde, tá todo mundo me escutando? Se tiver, manda uma mensagenzinha aí no chat. Tá sim. Pra ter certeza. Pronto, ok. Bom, pode passar, Marco. Eu vou começar. Pode passar, Marco, o slide. Para mim não tá passando aqui, não. Travou de novo, então, porque eu tô passando. Será que Vamos fazer um processo? Pronto, tranquilo. Bom, tá? Eu acho que agora tá ok. Tenta passar aí só para fazer o teste. Pronto, pode voltar. Boa tarde, meu nome é Eric Alexandre. Eu vou agora falar um pouquinho sobre uma relação básica entre Smart City e SIM. Pode passar. Bem, eu não vou me aprofundar no Smart City, né, porque já houveram apresentações muito boas sobre Smart City e eu acredito que todos já entendam bem o que é um Smart City e o que se precisa para alcançar o status de Smart City. Mas, antes de tudo, eu vou começar aqui com as estimativas para o futuro. No começo da apresentação, Isaac explicou bastante sobre a visão da ONU sobre o crescimento populacional, na qual ela vê que o crescimento mundial por ano será de 0,4% e daqui para 2100 teremos aproximadamente 10 bilhões de habitantes no país. E eu deixei até no slide uma lembrança que esse crescimento populacional, ele não vai ser apenas o crescimento populacional.
Haverá também o aumento da pobreza, o aumento das desigualdades sociais, da crise hídrica, da crise de alimentos e a poluição ambiental. Porque o crescimento populacional vai degradar cada vez mais o nosso planeta se não tivermos o pensamento sustentável. E aí, com esse crescimento populacional, nós sabemos que a estrutura e infraestrutura das nossas cidades, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não tem aquela infraestrutura e sabemos que não vai dar para todo mundo morar apenas nessas cidades que já existem, com essa infraestrutura que existe. Então, haverá necessidade de criação de novas cidades para abrigar essas pessoas que hão de vir daqui a 50, 100 anos e, obviamente, melhorar as estruturas das cidades já existentes. Certo. Marco, Montando. Sim. tem como mutar ele aqui? Porque... Sim. Enfim. Ô, Marco, ele não está esperando. Enfim. Voltando, né? Nós sabemos que quanto move uma sociedade, novas necessidades vão surgindo, né? Deixa eu te interromper. Marco Antônio, seu microfone está atrapalhando a apresentação. Desligue aí. Acho que agora ele desligou, né? Enfim, volta, Marco. Não precisa passar, não. Como eu estava falando, a sociedade ela vai se desenvolvendo e novas necessidades vão surgindo. Tá certo. E no começo da apresentação, nós vimos Isaac falar bem sobre planejamento, gestão e monitoramento das construções dentro do planejamento urbano. Só que esse planejamento, gestão e monitoramento estavam se tornando insuficientes porque as necessidades não estavam sendo supridas, baseado só nesse método tradicional, que ele bem falou na apresentação dele, que é um método tradicional de planejamento urbano. Ou seja, nós precisaremos cada vez mais de um desenvolvimento dessa forma de planejar para suprir todas as necessidades. E aí é que surge o uso de dados e parâmetros para aumentar a eficiência do planejamento urbano. Pode passar, Marco. E desliga o microfone, moço. E aqui o que é um Smart City? Como eu já disse, houve uma equipe que fez a apresentação sobre Smart City, então eu vou deixar aqui só alguns pontos para relembrar alguns dos objetivos básicos da Smart City. Um deles, aperfeiçoar o desempenho dos serviços urbanos de modo a suportar o desenvolvimento econômico, social e cultural, propiciar o maior bem-estar possível a todos os usuários da cidade e assegurar a participação eficaz dos cidadãos em todas as questões que lhe dizem respeito. Como foi bem discutido na apresentação de Smart City, e agora eu vou relembrar, somente a aplicação de tecnologias em uma cidade não dá a ela o status de Smart City. Se ela não trazer melhoria, trazer bem-estar à sua sociedade, isso, além de mostrar que a cidade não é uma Smart City, pelo contrário, vai mostrar que você não sabe administrar bem a sua cidade e não sabe planejar formas novas de desenvolver a mesma. E aqui tem algumas estratégias para chegar ao status de Smart City, a adoção de políticas e práticas sustentáveis, porque, né, as necessidades dos humanos são infinitas, porém os recursos que nós temos são finitos e escassos. E está cada vez ficando mais escasso. Então, a gente precisa de pensamentos e ações, não só pensamentos e ações sustentáveis para que nós possamos suprir nossas necessidades e também permitir que nossa sociedade futura, nossos filhos, netos, possam também usufruir de todos os recursos que o planeta nos oferece. Pode passar, Marco. Tá passando aqui não, mas tudo bem. Marco.
Passa aí, moço. Não tá passando aqui, não. Acho que deu mesmo problema de novo. Tá tendo esse problema toda hora, que eu tô passando. Esse computador tá ligando o microfone sozinho, não sei o que. Eu não tô vendo. Vai. Tá difícil. Licença. Próximo tópico. Pode falar. Próximo tópico. Sim, Smart Cities são conceitos complementares e não concorrentes. Isso é algo que tem que ficar claro para todos. Por quê? Tem muita gente que distingue e fala que você não precisa do sim para chegar no Smart City. Tá, pode ser que você faça um planejamento e consiga chegar ao status de Smart City sem o sim. Mas o sim é uma forma mais eficaz e efetiva de chegar. É um meio, é um caminho de você chegar ao status de Smart City. Óbvio que não ele sozinho, sempre com seus complementos, a implementação de tecnologia, entre outras coisas, mas ele é um complemento da Smart City, é um meio para que você torne a sua cidade cada vez mais eficaz, eficiente e, quem sabe, um dia chegar ao status de Smart City, de cidade inteligente. E, como eu falei no começo, Smart City não significa apenas aplicação de tecnologias, muito pelo contrário. Se você aplicar uma tecnologia de forma que não traga o bem-estar para a sociedade, você só gastou dinheiro. E aqui eu vou fazer uma leitura de uma frase que eu encontrei do Arivaldo Leão de Amorim, no artigo Cidades Inteligentes e City Information Modeling. Ele fala assim: pode-se resumir, isso é para meio que diferenciar o sim do Smart City, mas sem deixá-los distintos, tão distintos. Pode-se resumir, em linhas gerais, que enquanto a Smart City tem foco na qualidade de vida, no exercício da cidadania e no uso racional dos recursos e meios de produção, o foco do SIM está no planejamento, no projeto, na construção, na gestão, operação e manutenção, e no monitoramento da cidade, ou seja, naquilo que se poderia chamar de infraestrutura de uma cidade inteligente. Isso foi uma frase que abriu muito minha mente em relação a eles serem complementares e que o SIM traz a infraestrutura necessária para tornar uma cidade inteligente. Pode passar, Marco. Tá ficando travando de novo, mas tudo bem. Aí, pesquisa sobre o SIM e suas metodologias de planejamento urbano. Bom, pesquisei bastante e achei de algumas pesquisas que mostravam o uso da tecnologia SIM, da metodologia SIM, do planejamento urbano, e eu trouxe duas aqui que eu achei bastante interessantes para explanar para vocês. Pode passar, Marco. Essa primeira pesquisa é na cidade de Fortaleza e é sobre a informalidade urbana e regulação de território no Brasil. Ele foi citado no artigo Limites e Possibilidades do City Information Modeling em Planejamento Urbano, na seção temática Espaços e Fronteiras da Modelagem da Informação da Cidade, de Mariana Quezado Costa Lima. E o objetivo principal dele é discutir sobre o potencial das regulações na cidade para que isso tenha como consequência a fomentação da inclusão socioespacial. Porque todo mundo aqui sabe que existem muitos lugares em situação de marginalidade no país, muitas favelas, muitos locais, moradias informais e que não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso ao básico para você viver bem. E nesse trabalho, eles utilizam o SIM para analisar o zoneamento includente, casos de zoneamento includentes. O que são zoneamentos includentes? Zoneamentos includentes são aqueles locais, aquelas zonas nas quais os moradores têm as suas necessidades satisfeitas, ou seja, tem acesso à água, tem acesso à energia, tem acesso ao saneamento básico e basicamente o zoneamento includente é isso e ele faz uma análise desses zoneamentos includentes e dos excludentes, que no caso são as cidades, os locais informais dentro de uma cidade. Como ferramenta, eles usam o Esri City Engine, e para isso eles fazem a simulação lá,
utilizando mecanismos de regulação e a sua qualificação no espaço urbano. E o que é que eles fizeram nessa pesquisa? Eles criaram 3 cenários. O cenário real, que é o cenário na qual o local está do jeito que está, informal. Um cenário na qual eles aplicam a legislação vigente naquele bairro. E o terceiro cenário é a aplicação de leis que os próprios simuladores criaram, de regras que os próprios simuladores criaram. E para que eles fizeram esses 3 cenários? Eles fizeram esses 3 cenários para comparar a forma real, ou seja, o jeito que esse local está, com as outras 2 e ver que essa forma do jeito que ele está não é a forma ideal. É a forma real, porém não é a forma ideal. É a forma menos eficiente de se viver, de ter uma moradia, de ter um bairro, uma cidade, e que se aplicando-se essas leis do bairro ou essas leis aplicadas simuladamente nesse estudo, com certeza é mais vantajoso, ou seja, eles provam que é vantajoso não só para o governo, mas também para os seus moradores, uma cidade planejada urbanisticamente, na verdade. Pode passar, Marco. Agora a gente vai falar sobre outro artigo, que é bastante interessante também, que é a utilização do SIM em habitações de interesse social, do José Nuno Beirão, Letícia Teixeira Mendes e Gabriela Celani. Bom, eles começam falando que o projeto de habitações de interesse social tem um vínculo com a lógica modernista. E o que seria essa lógica modernista? No século XX para trás, arquitetos e urbanistas eles tinham uma demanda muito grande de projetos. Muito projeto para fazer, só que eles não tinham tempo suficiente, não tinha como. Era quase impossível eles projetarem tantas coisas para tantas pessoas. E o que é que eles fizeram? Eles fizeram meio que um método de construção em massa. Isso cabe também dentro do Fordismo. Todo mundo estuda Fordismo, que é aquela construção da Revolução Industrial, construção em massa, de um produto só, em massa. E assim eles fizeram com as construções, com as habitações. Eles pegaram um modelo dito ideal, um modelo médio, que suprisse as necessidades médias de um usuário, e faziam as construções baseadas naquele projeto, como se fosse um modelo, uma base mesmo. Só que hoje, nos dias atuais, surgiram novas necessidades, surgiram novas tecnologias, há uma forma nova de projetar, e então a abordagem desse projeto é uma abordagem mais personalizada, vai baseada na necessidade de cada um, uma abordagem individual do projeto, ou seja, você hoje faz projetos utilizando várias ferramentas, usando dados, parâmetros, para que você possa suprir todas as suas necessidades da forma mais eficiente possível e, claro, mais financeiramente vantajoso possível. Pode passar, Marco. Bom, esse artigo foi baseado numa pesquisa de doutorado, e nessa pesquisa de doutorado foi utilizado a gramática da forma e a modelagem paramétrica para gerar espaços públicos em conjunto de habitação de interesse social do Brasil. E o que é que eles fizeram? Eles viram aquele artigo e queriam testar aquele método. E com isso eles criaram um workshop, 3 workshops na Unicamp, com os alunos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E dentro desse workshop foram divididos em 3 escalas. O desenho urbano, que foi o primeiro, a implantação urbana do conjunto habitacional e a relação entre os edifícios e os espaços externos. Pode passar, Marco. Porém, esse artigo, ele foca apenas no primeiro workshop, que é o desenho urbano, que é chamado de Parametric Urban Design. E o que é que aconteceu? Eles utilizaram
um conjunto de ferramentas definido como CityMaker. O que é CityMaker? É você fazer o uso de várias ferramentas para encontrar a solução de um projeto, para fazer um planejamento cada vez mais efetivo. Ele utiliza vários tipos de ferramentas, seja de georreferenciamento, uso de banco de dados para ver em relação a trânsito, em relação à mata próxima, em relação o solo daquele local. Isso tudo abrange ferramentas dentro do CityMaker. E a área proposta por esse workshop ficava na cidade de Campinas, um local limítrofe à rodovia Lix da Cunha, que é um vetor de crescimento em direção ao Aeroporto Internacional de Campinas. E dentro desse workshop, algo que focou muito, na verdade, foi o fato de algo que confrontou bastante os alunos, que foi a diversidade da vizinhança. Porque lá próximo daquela região, havia condomínios fechados, condomínios de alto padrão, haviam conjuntos habitacionais simples, havia um loteamento de baixa renda, havia um empreendimento do governo federal para treinamentos olímpicos, e também ficava próximo do conjunto habitacional informal chamado de Parque Osiel, que é o maior assentamento informal de Campinas. E isso confrontou bastante os estudantes de arquitetura do curso da Unicamp. Pode passar, Marco, por favor. E aí o que é que aconteceu? Eu não consegui colocar as imagens dos projetos feitos pelos alunos do workshop aqui nesse slide por conta da qualidade da imagem não ser boa. Então, não ficaria bom aqui no slide. Então, no final daqui, eu vou disponibilizar o artigo, se vocês quiserem ler, mas lá também tem as imagens acho que do GIS, que está dentro também do CityMaker, para você dar uma olhada em cada projeto. E o que é que aconteceu? Ao final do projeto, você foi capaz de mostrar que esse uso de ferramentas é capaz de solucionar um problema complexo com várias formas de resolução. Não existe só existe uma forma de resolver esse problema aqui. Não. Ele provou os quatro projetos feitos por esses alunos, foram divididos em 4 equipes, e os 4 projetos você observava que eram bem diferentes. Um já preferia deixar grande parte da área verde em destaque. Outros já queriam uma região mais modernista, o uso de habitações mais modernas e tal. Então você vê que era bastante diferente as formas de abordar esse mesmo local com os mesmos problemas. Isso é bastante interessante porque muita gente acha, eu tenho essas necessidades aqui e vai existir um projeto único para esse local, mas não. Prova-se, mediante esse artigo, prova-se que existem várias formas de solucionar esses problemas complexos e não só uma forma. E aqui no slide mostra, o workshop demonstrou, primeiro, a facilidade com que alguns alunos não familiarizados com programação conseguiram explorar espaços de solução de projetos complexos por meio da programação paramétrica visual. Ou seja, mesmo os alunos não sabendo utilizar essas ferramentas, a forma deles ser didático facilitou o uso desses programas e ele conseguiu realizar o projeto mesmo não tendo muita base sobre programação. 2, espaços de solução de projetos complexos por meio de programação paramétrica visual. Ou seja, ele usou a modelagem paramétrica atrelado ao SIM para fazer projetos que abordam problemáticas complexas. E terceiro, a capacidade de justificar suas soluções de projeto com o apoio das análises derivadas dos modelos geométricos. No caso, ele está falando aí, justificando as soluções mediante os dados na qual você absorve e joga dentro do sistema. Isso é a justificativa do seu projeto. Pode passar, Marco. Acho que acabou e vai vir um vídeo. Passou de novo. Marco. O professor deve ter dado aquele problema de novo.
Marco, O sinal 6 de mostrando um projeto da Esri, do City Information Modeling, e esse primeiro que é utilização de realidade mista com o City Information Modeling. E aí a tela parou de novo, mas tudo bem. E aí ele vai passar o primeiro agora, quando ele voltar de novo. Marco. Ah, meu Deus do céu, esse negócio tá muito chato, né? Toda hora Oh, meu cai. Deus, só porque tá acabando. Mas, Voltei no começo. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas tá aparecendo já. tá? Aí, tá aparecendo. Aí, o vídeo tá mostrando a tubulação de um local por realidade mista. Ou seja, eles fizeram imagens logo após a montagem da tubulação, e essa imagem foi colocada dentro do programa, e aí com o óculos, nesse caso aí é do Microsoft, o HoloLens, você consegue observar por onde está passando as encanações e você não fazer uma perfuração errada e acabar estourando algum cano ou algo do tipo. E é um vídeo bem rapidinho, aí já acabou. E o segundo vídeo é um pouco grandinho, se o professor não quiser, é 2 minutos. Eu posso botar o link lá, o link não, o vídeo, quando finalizar aqui. Mas se o professor liberar, eu posso passar agora, é rapidinho, 2h30. essa hora agora. Pronto, pode passar. Aí é uma construção da Esri, e ele está implantando um prédio, fazendo a simulação de um prédio dentro de uma cidade. E eu não vou falar mais não, só vejo o vídeo. Era para ter o áudio, mas acho que não está saindo. Não, desliguei, cara. Está indo muito bem, mas... Aí ele está fazendo uma aplicação de um sistema predial num local específico da cidade. Aí acabou. Pode terminar, Marco. Fechar, na verdade. Bom, essa era a minha parte e aqui eu finalizo a nossa apresentação. Temos aí nossas referências. Tem 3 links aí dos 3 vídeos que foram expostos aqui e eu posso colocar os vídeos lá Vamos finalizar aqui tudo. E agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado e boa tarde. Passo agora a minha palavra para Joyce. Conseguem me ver, me ouvir? Ok.
Então, desde já, agradeço a dedicação, né, da equipe Vitra. Foi uma grande apresentação. E agora eu direciono a palavra para a Camila, que vai começar a mediar o debate. Boa tarde. Estão me vendo? Bom, boa tarde. Como o Jorge já me apresentou, eu sou a Camila. Você é a mediadora. Estão vendo, não? Agora sim? Pronto. Você é a mediadora do seminário. Bom, Renan, nosso debatedor, vai funcionar da seguinte forma, debate. Renan, nosso debatedor vai fazer uma pergunta por vez. A cada pergunta que Renan for fazendo, o grupo Vitra vai ter espaço para responder. Ou seja, assim que ele terminar de fazer a pergunta, vocês podem abrir a câmera de vocês, o microfone, e ir respondendo as perguntas. Quando terminar tudo, eu vou entrar novamente, finalizar o debate, e assim por diante. Obrigada, e dou a palavra para a Renan. Vocês estão me ouvindo? Tá ok o áudio? Estou escutando, Renan, só não estou vendo ainda. Certo. Boa tarde, eu sou o Renan, sou o debatedor de hoje, como a Camila já falou, e eu vou começar o debate com a pergunta do grupo de apoio. A pergunta é: poderia exemplificar melhor o porquê de o sim não ter uma definição única e específica? Não tem como repetir de novo, quando eu escutei, não. Eu posso responder. Deixa eu só abrir a câmera aqui rapidinho. Eu vou tirar o fone porque eu acho que está baixo o áudio, né? Acho que sim. Meu Deus, tá sem. Professor, eu posso responder sem a webcam, porque aqui eu não estou conseguindo entrar, não. Tá melhor o áudio? Tá. Pode sim. Vou fazer a pergunta de novo, porque eu acho que ficou ruim, ficou baixo. A primeira pergunta é se vocês poderiam exemplificar melhor o porquê de o sim não ter uma definição única e específica. Não, eu vou responder, eu não estou conseguindo botar a câmera, mas tá ouvindo meu áudio direitinho, né? Ou não? Sim, tá ok. Então, poderia exemplificar o melhor porque... Então, Renan, como eu tinha falado na apresentação, definição existe. Agora, não existe uma definição única. Por quê? Porque na minha visão, como a cidade é muito complexa, muito grande, muitas definições, uma fala de uma parte, aí não engloba outra fala dessa parte, não engloba outra. Então, eu acho que não conseguiram até hoje deixar uma definição completa ao ponto de a comunidade toda aceitar ela como única. Minha visão é isso. Eu espero ter esclarecido. Certo, obrigado. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ainda dá tempo, tá? A próxima pergunta foi do professor Sérgio. Ele quer saber o que é CAD Standalone. As perguntas estão na nota compartilhada, vocês podem ver se quiserem. Olá. Então, estou ouvindo, né? Sim. Eu falei ali do CAD, né, que é um sistema computacional ali que vai auxiliar no projeto ali que você vai fazer. Pode ser o CAD, pode ser um projeto de engenharia, né? E o CAD Standalone, dentro do contexto ali que foi o Marco que falou, ele quis dizer que é um programa que ele está junto de outros, mas na verdade ele se mantém sozinho, não existe uma integração real. Eu lembro que ele falou, acho que foi na definição da Autodesk, se não me engano, e como eles veem o SIM, né? E a aplicação deles para o SIM não seria uma integração total, seriam vários programas, na verdade, standalone,
mas que existe uma interoperabilidade entre eles, mas não existe a integração total. Acho que é isso. Não sei se respondi. A terceira pergunta é do grupo de apoio. Ele quer saber quais são os principais problemas para implementar o SIM em países subdesenvolvidos. Bom, eu vou responder essa. É assim, é complexo. Por quê? Não há apenas um tipo de empecilho. Um primeiro problema para a aplicação do SIM, eu acho, assim, na minha concepção, seria o legislativo. Porque você sabe que é toda uma burocracia para essa aplicação. Eu teria que entrar em processos mais burocráticos, em processos legislativos, e isso você sabe que demanda tempo. Esse é um dos problemas para a aplicação do SIM. Outro problema também é financeiro. Financeiro também, porque não é barato. Você imagina você fazer o levantamento de dados de toda uma cidade. Não é barato, de fato. Dá para aplicar numa cidade pequena? Dá para aplicar numa cidade pequena, em partes. Tipo, vamos supor que você comece o levantamento de dados em um bairro. Aí, sei lá, em um tempo de 6 meses, 1 ano. Próximo ano, depois de 6 meses, outro bairro vai fazendo levantamento em partes, fazendo um planejamento financeiro da prefeitura. Obviamente que dá. Mas a parte financeira também acho que vai apertar bastante. E outra parte que eu acho também é bastante importante salientar, que foi, Marco até falou na apresentação dele, que é a questão política. Porque muitos dos prefeitos, eles querem um projeto de curto prazo, que é isso que ganha voto. Vai fazer, vou fazer aqui um asfalto. Aí ele faz a construção do asfalto, que é uma obra de curto prazo. Mas, e também, além disso, por ser algo de longo prazo, seria um dever do próximo governante, quando o poder do primeiro, caso ele projetasse uma formatação SIM, uma aplicação desse planejamento urbano com o SIM, cabia ao próximo governante seguir esse planejamento. E não é sempre isso que acontece. Acho que a questão legislativa, a questão financeira e a questão política também. Pode ter outras, mas eu acho que, assim, no momento, são as 3 principais. Espero que tenha conseguido responder. Certo, como ninguém quis fazer mais uma pergunta, a última pergunta é do grupo de apoio. A pergunta é a seguinte: é correto dizer que o SIM seria um aliado importante no processo de se tornar uma cidade smart? Bom, como eu falei, sim, é um aliado importante porque ele usa dados reais. Você vai diretamente no local e usa dados factuais, são dados reais daquele local. Você utilizando dados gerais, dizemos assim, você vai conseguir satisfazer a necessidade de muitas pessoas. Sim, vai. Porém, isso vai permanecer, vai deixar uma desigualdade constante, podemos dizer assim, porque você vai satisfazer a necessidade de umas pessoas, mas vai aplicar aquilo sem satisfazer a necessidade das outras, ou seja, aquelas outras vão ficar à margem da sociedade, a desigualdade vai permanecer, você querendo ou não. Já o SIM, como ele usa os dados reais, ele tem esse banco de dados e tem essa forma de planejamento utilizando parâmetros e os bancos de dados, ele torna esse planejamento mais efetivo e aliado, complementando, obviamente, com as tecnologias, aplicação de novas ferramentas e um planejamento eficaz. Sim, ele é importante para o processo de tornar uma cidade smart. Acho que é isso. Estão me vendo? Bom, finalizando o debate, obrigado, Renan, pelas perguntas, obrigado
o Grupo Vitra pelas respostas. Espero que vocês tenham entendido as respostas que o grupo foi fornecida pelo grupo. Caso não tenham ficado alguma dúvida, queiram fazer outras perguntas, podem colocar aí na nota compartilhada, ou então as perguntas que foram feitas, se não forem esclarecidas, coloquem um asterisco aí que o grupo Vitra vai tentar sanar essas lacunas que talvez tenham ficado. E caso contrário, né, agradeço a Renan pelas perguntas e ao grupo Vitra pelas respostas. Finalizando o debate, agora eu passo a palavra para a Jaqueline, que vai ser nossa relatora. Obrigada e tenham uma boa tarde. Boa tarde, todos me vendo e todos me indo. Sou Jaqueline e eu vou falar alguns que eles falaram. Jaqueline, o seu áudio está um pouco baixo. Tá conseguindo me ouvir? Baixo, mas estamos. Agora, peraí. Gente, tá melhor o áudio? Ah, Jaqueline. E aí eu vou falar sobre alguns citados por eles que são importantes frisar. Falaram, né, sobre City Information Model, e aí eles começaram falando sobre a definição de cidade, né? Definiram cidade como sendo um sistema dinâmico e complexo, no qual a forma social e o processo social contínua interação. Aí eles falaram que as cidades elas estão em contínua transformação, né, que estão dando a sua complexidade e a sua demanda ela está sempre. E aí o segundo ponto, né? Jaqueline, licença, tá travando um pouco, tem como você voltar? Talvez o pessoal não tenha entendido o que você falou no começo. Para onde, Camila? Não Tenta entendi. colocar o microfone assim mais perto da boca para ver se fica melhor o áudio. Eu acho que o pessoal tá. Eu tô conseguindo de boa entender, mas tem um pessoal falando que tá baixo. Tá melhor agora? Tá, sim, Jaqueline. Pode continuar, o pessoal disse que dá para entender. Agora tá massa. Tá bom, gente. Posso continuar de onde eu parei, né? Então, né? O segundo pé citado por eles foi a definição de sim. Eles definiram sim como sendo um conjunto, né, que em processos de pessoas, tecnológicos, entre eles, né, tem os softwares que eles são fundamentais, né, para um processo, né, colaborativo, também ser um instrumento para facilitar, né, a gestão das cidades. E aí eles falam também a questão das dificuldades, né, da implementação do SIM, que são longo prazo, né, de implementação, a integração, né, de vários sistemas e a garantia, né, interoperabilidade entre eles. E também tem a requisição, né, de habilidades técnicas que elas ainda não são mensuradas para a criação. E aí, o terceiro citado por eles foi o BIM versus o SIM, e eles disseram que ambos, né, se conectam em uma mesma plataforma dimensional, específicos que apoiam, né, todas as decisões. E aí a gente vai ter o citado, que foi sobre Smart Cities. E eles falaram que os Smart Cities têm como objetivo, né, o desempenho dos serviços urbanos que suporte o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, e para isso, né, conseguir propiciar
um melhor bem-estar, né, para todos os usuários da cidade e para conseguir assegurar, né, uma participação mais eficaz dos cidadãos em todas as questões que lhe dizem respeito. O quinto ponto, né, foi sim Smart City. E eles disseram que é importante, né, frisar, eles não são concorrentes, eles são pares. Enquanto o Smart City ele tem um foco assim, na qualidade, o foco do sim está no planejamento está no projeto, e na gestão e no monitoramento da cidade. E aí, no sobre algumas pesquisas, né, sobre sim, metodologias de planejamento urbano, trouxeram alguns artigos. Desses artigos eu aqui para poder falar para vocês. Primeiro é a informabilidade urbana e a regulação de Brasil, que ele foi na cidade de Fortaleza. E o segundo é a utilização do SIM, ações de interesse social, que foi escrito, né, por Zé Nunes Beirão, Keira Mendes e a Gabriela Celani. Bom, encerro aqui a minha participação e passo a falar agora. Estão me vendo e ouvindo? Vendo ainda não. Tudo ok agora? Agora sim. Bom, com essas palavras, né, nós queremos agradecer a atenção de todos. Também queremos agradecer a dedicação da equipe Vitra. E foi uma tarde realmente esclarecedora sobre o SIM. E, né, com isso, nós terminamos o nosso seminário. Desejamos uma boa noite a todos. E também, nesse momento, nós repassamos a palavra para o professor Sérgio Mota para que ele possa fazer suas considerações finais. É isso. Obrigada.